Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa Fraterna. Olá, Boa noite, tudo bem? Boa noite. tudo bem? Pessoal, para quem ainda não pegou a água, dá tempo de pegar. Deixa ela aí pertinho de vocês, que dessa forma, né, com as nossas palavras aqui, com o nosso pensamento e sentimento elevados, ela vai ser fluidificada com os medicamentos que cada um necessitar no dia de hoje. Boa noite, Carla e os demais. Ele não consegue ver o nome de todo mundo, né? Hum. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Hum. Não. Olá, Selma. Olha o dia aí. Boa noite. É o mínimo. Bom, vamos fazer, né, nossa oração, nossa prece. Bom Vamos dia. pedir a todos os mentores, amigos espirituais, guias, que estejam conosco, nos amparando, auxiliando, nessas poucas palavras desta noite. Que possamos fazer reflexões sobre o nosso comportamento, sobre quem somos e onde desejamos chegar na nossa caminhada, na nossa jornada. Que o Pai Maior nos ampare a todos na noite de hoje. Que assim seja. Esse- Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 25, que tem o título A Visita da Verdade. Quem quiser acompanhar aí, às vezes as pessoas têm o livro em casa, né? hum. Certa É o feita, livro. é o livro Jesus no Lar. Isso. Certa feita, disse o mestre, que só a verdade fará livre o homem. E, talvez, porque lhe não pudesse apreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, perguntou-lhe Pedro no culto doméstico: Senhor, que é a verdade? Jesus fixou no rosto enigmática expressão e respondeu: A verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração.
Reparando, porém, que o pescador continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou alguns minutos e falou: numa caverna escura, onde a claridade nunca surgira, demorava-se certo devoto, implorando o socorro divino. Declarava-se o mais infeliz dos homens, não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fétido em que se achava. O ar empestado sufocava-o. Dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali, naquele insulamento doloroso? Chorava e bradava, não ocultando aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes, entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou-o à confiança no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se, de algum modo, mas em breve tempo voltou a lamuriar. Queria fugir ao monturo e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte suarenta e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas, decorridas algumas horas, retomou a lamentação. Não podia respirar, clamava em desalento. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-o e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse, gritando, revoltado. O pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas postulentas da cabeça aos pés. E agora percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu, cambaleante, e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente, para aprender a limpar-se e a purificar-se. Fugiu, espavorido, em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria, que só então reconhecia.
O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial, enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se. Creem e descreem. Tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha, diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Boa noite a todos que entraram depois. Boa noite. Então vamos lá, né? Já na primeira frase, o mestre disse que só a verdade fará livre o homem. Só a verdade. E aí Pedro perguntou-lhe, né? O que é essa verdade? Aí ele conta essa história, né? A verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de suportar-lhe a sublime fulguração. Então, nós estamos aí, cada dia, os nossos embates, né? Cada um nos seus aprendizados diuturnos, né? E essa lição, ela é muito profunda. Por isso que estamos comedidos para comentar. Ela é muito profunda. Então, Jesus mesmo já disse, nós não estamos preparados, né? Os homens não estão preparados para a verdade. Por quê? Ela clareia tudo. Ela desnuda toda a sua persona para você mesmo. Tudo que você é. Você olhar no espelho, nossa, eu sou desse jeito. Quando eu estou nervoso, eu solto, né? Tanto de diabinhos em cima das pessoas, né? São as energias negativas. Quando eu estou feliz, eu quero tudo para mim, não quero dividir com ninguém. Se eu consigo alguma coisa, essa coisa é só para mim, né? E às vezes não repassa a informação, fica só guardando para si. Então, é muito amplo essa verdade total que Jesus está dizendo. Porque ela é a verdadeira luz do nosso espírito. Então, nessa caverna em que esse homem, né, aleatoriamente, né, como Jesus está citando aqui, ele estava sempre, apesar de ele sentir-se melhor que todo mundo, né, ele se declarava muito infeliz. Porque ele não se conhecia, né? Ele não estava diante e apto
de de todos os seus conhecimentos profundos, né, do seu espírito. Então, ele se achava que o ambiente era fétido, que o ar empestado, ruim, né, péssimo, mal cheiroso, sufocava-o, e com isso ele pedia a Deus uma abertura desse local que ele se encontrava, né, que era dentro dele mesmo, que a gente vai ver mais à frente, para justamente se libertar. Jesus sempre falou assim por muitas figuras, né? Por muitas comparações. Então é interessante como ele traz a caverna, porque quando a gente pensa na caverna, a gente pensa em tudo que é. Bom, a primeira coisa, talvez, né, que eu penso quando eu penso numa caverna é que tem alguma coisa desconhecida lá dentro, né? Porque justamente está no escuro. Então, quando a gente pensa assim, vou entrar numa caverna, nossa, mas então eu preciso me preparar para entrar nessa caverna, né? Eu vou levar suprimentos, corda, lanterna, né? Assim, quando a gente vai fazer uma excursão para algum lugar assim, né? Nesse sentido. A gente precisa se preparar antes de entrar, não é mesmo? Porque é um ambiente que a gente pode encontrar seres distintos, né? A gente precisa estar protegido contra ou o calor ou o frio que pode fazer, né? A gente tem que ter assim alguns elementos. É como se a gente fosse fazer uma viagem, né? Quando a gente faz uma viagem, a gente prepara uma mala. Ninguém vai viajar assim só com a roupa do corpo, né? Do jeito que tá. É muito difícil isso acontecer, né? Quando a gente entra numa caverna ou em qualquer itinerário assim que a gente desenha, que a gente planeja estar em algum lugar, a gente se prepara, né? E aí quando ele traz que tinha esse homem dentro da caverna, a gente tem, né, dentro da psicologia algumas que é o mito da caverna, né? Algumas teorias que vêm desse estudo mesmo, comparando a caverna também, que é o entendimento do que é essa caverna, de que forma, né, que ela está inserida em nós. E é muito próximo de estudo que, é claro que não chega aos pés, né, da mensagem profunda que Jesus traz, mas é pensando dessa forma, né, do que é o desconhecido. Tudo. E quando a gente vai entrar num ambiente desconhecido, a gente precisa estar preparado para encontrar o que for, né? A gente tem que estar aberto para saber lidar com o que for que estiver ali naquele ambiente. E quando ele traz que esse homem está nessa caverna, ele já traz um cenário, né? Que a gente já imagina que é tudo muito escuro mesmo. Agora, é interessante, ele já começa falando da questão do odor, né? Que isso ficou bem interessante aqui na fala dele, que é uma das coisas que ele mais se irrita. E fazendo uma comparação, como você disse, né? Com as coisas que a gente mesmo produz de vibrações, de energias, dependendo do que a gente está sentindo, eu acredito, né, que além das cores que a gente produz automaticamente com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, de repente, se a gente imaginar, vai até ter um cheiro. Dependendo do que a gente está sentindo, vai ter um cheiro muito ruim, né? E dependendo, vai ter um cheiro muito bom. Quando a gente está feliz, quando a gente tem um pouco. Quando a gente está mais sereno, mais calmo com as situações, as circunstâncias da vida, a gente começa a ver cores mais bonitas, né? As coisas ao redor ficam mais bonitas, melhores, mais agradáveis. A gente arruma as coisas, a gente quer tudo bonito, né? A gente procura por coisas harmônicas, ao passo que quando a gente está
na cólera, na raiva, na ira, a gente faz tudo o contrário, a gente destrói coisas, né? E aí podemos imaginar que a gente fede. É tudo num sentido figurado, né? A, a mãe tá falando, a Sheila aromatiza a água. É, tudo Ah, o fica. Espírito Sheila. Aham. É, o Chico, quando dava passe também, muita gente sentia perto dele cheiro de rosas, né? Perto do Chico Xavier. As pessoas sempre relatavam um cheiro assim gostoso, né? Então, imagina, agora se ele estava lá, né, sentindo o próprio cheiro, ele estava nessa condição de sentir o próprio cheiro fétido, né, do ambiente fétido, que estava Sim. sufocando ele. Aí ele gritava, gritava e pedia, implorava, né? Ele não estava nem, ele estava exigindo já, né? Ele chegou num ponto aqui que ele não estava assim muito amável. Ele gritava e exigia que ele queria, porque entender por que razão que ele estava sozinho, isolado dentro daquela caverna, no escuro, no fedor. E aí o Pai Maior, olhando toda a situação, envia a fé. E é interessante a gente falar que esse foi o primeiro, né? O primeiro, digamos assim, o primeiro socorro que Deus enviou para ele foi a fé. E claro, como todo sentido figurado que o Cristo fala, podemos compreender a importância dela ser a primeira, né? Porque sem a fé de futuro, sem a esperança de tempos melhores, ou a esperança de tudo que nós estamos fazendo, nós vamos colher no futuro, um futuro bom, a gente para, né? Quando a gente não tem fé, quando a gente acha que tudo vai ser resolvido só o aqui e o agora, que as coisas da vida, todos os problemas que eu estou vivendo, eles são eternos, não vão acabar, né? Quando a gente não vê luz no fim do túnel, seja de qualquer situação que a gente esteja passando, a gente para e a gente se revolta. É muito mais fácil a gente se revoltar do que a gente acreditar que vai melhorar, né? Pois é. E ela pediu para ele, Inclusive, né? Persista nas orações, persista orando. Ele ficou lá um tempo breve, melhor, e depois voltou nas reclamações. Aí veio a esperança. E eu achei bonitinho, porque a esperança chegou afagando, né? Como se fosse uma pessoa fazendo um carinho nele, aqui na fronte, que estava toda suada. Falou da eternidade da vida, que ele era uma pessoa eterna, para ele não se desesperar, para ele ter calma, para ele se resignar, se fortalecer. E aí ele fez isso por algumas horas, foi até menos tempo do que a fé. A esperança durou pouco tempo. Ele voltou a gritar. E aí, na sequência, veio a caridade, né? E a caridade é a representação do contrário do egoísmo, né? É o contrário do orgulho. Quando nós nos propomos a caridade, nós compreendemos que a gente vai deixar tudo que é nosso de lado naqueles momentos de caridade e nos colocar a serviço do outro, né? A serviço para servir o outro. A gente se coloca nessa posição de servir, seja dentro de qualquer circunstância que a pessoa esteja precisando, né? Porque a caridade, ela não espera nada em troca e, além disso, ela faz a qualquer um sem julgamento, né? E essa
essa mensageira, né, como ele fala aqui, acariciou e alimentou. Endereçou palavras de carinho, como se fosse uma mãe super abrigada, né? Uma mãe amorosa que sentou ali e deu um colo para ele. E aí, novamente, ele se revolta contra o pai maior, né? E aí, então, depois de todos esses elementos que não foram suficientes para ele mudar o padrão, né? Mudar a estrutura, para ele aprender coisas novas, para ele se propor a um novo caminho, uma nova forma ali de viver naquele local, naquele ambiente. Então, por fim, o pai enviou a verdade. E a verdade chegou, né? Clara, com uma grande luz, muito clara. E aí, foi aí que ele se apavorou. E ele se viu, né? Porque o que nós mais observamos, infelizmente, né, ao nosso redor, são as pessoas fugindo da verdade. Porque a verdade, ela dói. E nós não estamos preparados para toda a verdade. Nós queremos relações verdadeiras, nós queremos viver grandes amores, nós queremos viver grandes amizades de lealdade, de fidelidade, de honestidade. Nós desejamos profundamente termos uma vida, né, com muito amor, com muita alegria, mas como a gente nem se conhece, a gente nem sabe o que a gente está transmitindo ao nosso redor, né? A gente não sabe que cheiro nós estamos exalando. Qual é o nosso formato? Será que eu sou tão formoso assim, tão bonito assim, para desejar ter um grande amor e esse amor acontecer? É simples assim? Ou um amigo fiel, um amigo leal? Será que eu consigo ser esse mesmo amigo? Sem julgamentos, abraçando todos os defeitos, as qualidades, né? Abraçando o formato daquele amigo, sem querer mudá-lo? Será que eu estou conseguindo já aceitar o outro como ele é? Para a gente fazer pelo outro, a gente primeiro precisa fazer por si mesmo, né? E à medida que a gente nem se enxergou ainda, como que a gente vai querer aceitar o outro se eu não estou aceitando a mim? Se eu não olho para mim e não percebo as minhas falhas, onde é que eu posso melhorar? Porque sempre tem um espaço para melhorar. Sempre tem coisas que podemos melhorar, até mesmo no que a gente já se considera bom, melhor que os outros. Será? Será mesmo que a gente é bom? Às vezes a gente tem uma habilidade excelente, a gente às vezes tem um cargo, né? Uma profissão que as pessoas admiram o nosso trabalho, a forma como a gente consegue realizar ali as nossas atividades. Tudo bem, que bom, né? Que a gente já está conseguindo ser admirado de algum modo. Mas e não dá para melhorar? E não dá para ficar ainda melhor em todos os aspectos, né? Se eu sou bom em matemática, será que se eu fizer muito mais exercícios eu não vou ficar melhor, mais ágil, mais rápido? A gente costuma dizer aqui na live que a gente precisa treinar, né, pai? Tudo é treino. Pois é. Eu vou ressaltar aqui uns detalhes Uhum. que a gente vai passando e vai. É só para gravar, sedimentar. Quando ele enviou a fé,
ela exortou a confiar no futuro e persistir na oração. Daí a pouco ele estava pedindo socorro novamente. Aí Deus mandou-lhe a esperança. Ela afagou-lhe a fronte e falou da eternidade do Espírito. Mais um ensinamento. Então tenha fé no futuro. Agora você é um Espírito eterno. Né? Calma que as coisas vão melhorar. Aí ele continuou rogando, suplicando, ia por poucas horas. Veio o Senhor e encaminhou a caridade. Aí ela acariciou e o alimentou. Endereçou palavras de carinho e ele continuou gritando. Quero mais. Tá pouco. Mandou a fé. Mandou a esperança. Mandou a caridade? Ah, não, tá pouco. Aí veio a verdade. Que é a claridade. Por isso que Jesus fala no começo. Que nós... a verdade total é a luz divina total. E que só a verdade fará livre os nossos espíritos. Né? Quando a gente encarar a nossa realidade espiritual. E essa é a mais difícil. Você não trava a sua luta com a terceira pessoa ou segunda pessoa. A luta de cada um de nós é conosco mesmo. É no nosso interior. E a cada dia que passa, as coisas se agravam ao nosso redor, de forma a nos cobrar esse acordamento espiritual. Cada ser é um e está num estágio. E esse ser, para chegar nesses 4 elementos aqui citados na leitura dessa noite, é um ser completo, né? São as nossas fases espirituais em aprendizados. A gente vai aprendendo gradativamente. E quando chega a verdade mesmo, aí a gente assusta. Assusta porque se reconhece muito pequeno. Estava comigo o tempo todo, todas essas coisas aí. O mau cheiro, o local escuro onde eu estava morando, o ar empesteado. Aí quando vê o corpo, né, vê o espírito, vê a sua forma espiritual, vê que você é cheio de defeito. E a verdade faz isso. E você não é tão bom quanto você pensa, não. Se você está passando as dificuldades, é para aprender. É por isso da verdade. Pode falar. Em alguns momentos, né, algumas pessoas esquecem onde estão, né, em que estágio evolutivo nós estamos nesse planeta e já se julgam bons, né, já se julgam superior a alguém. E aí quando vê esse corpo monstruoso, que ele coloca aqui, né, essas palavras, elas são muito fortes, monstruosos de chagas postulentas, da cabeça aos pés, e aí ele se espanta, né? Ele se apavora, que era ele mesmo o autor da atmosfera intolerável que vivia. Quantas vezes, né? Quantas vezes a gente coloca a culpa da nossa derrota, da nossa situação difícil nos outros, né? A gente acha que vai melhorar se eu tiver outra casa, se eu tiver outro carro, se eu tiver outro, né, outro companheiro, outra companheira, porque a culpa de todos os meus problemas é o fulano, é o ciclano, é o chefe que não entende, é o colega que puxa o tapete. Quantas vezes a gente olha ao redor e quer que tudo ao redor seja a verdadeira causa, né?
E quando a gente está de frente para a verdade, na verdade, somos nós que causamos todos os ambientes em que a gente vive. Se a gente está vivendo uma situação de conflito, nós causamos esse conflito. Se nós não estamos satisfeitos com o nosso ambiente de trabalho, nós causamos esse ambiente de trabalho dessa forma. Se a gente não tem uma boa relação familiar, a gente também é autor e responsável pela nossa parcela, né? De culpa relativo aos comportamentos inadequados. A atmosfera é insuportável, porque fica insuportável mesmo, né? A gente costuma dizer nas relações que sufoca, mas quem está sufocando quem, né? De que forma que esse sufoco acontece? Como é que ele começou? Nossa, mas antes eu não era sufocada assim. A gente foge de todas as pessoas que nos mostram algo em nós que não está certo ou que poderia estar melhor, né? Quando a gente recebe uma crítica de alguém, dói, dói, realmente dói, né? Mas não seria o momento de olhar e analisar, poxa, será que é isso mesmo que é o certo? Será que é isso mesmo que eu queria ter feito? Ou há outra forma de fazer o que eu estou fazendo que seja mais agradável, que seja melhor para mim, em primeiro lugar, porque o primeiro beneficiado vai ser a própria pessoa, né? Esse intolerável, essa atmosfera intolerável que ele vivia aqui era do cheiro dele, do corpo dele, né? Então, se ele tivesse cuidando dessas feridas, e essas feridas, pessoal, a gente sempre vai lembrar que as principais feridas que nós carregamos, e elas fedem muito, muito mesmo, e deixam rastros de destruição, rastros de incompreensão, rastro de, de todo e qualquer tipo de conflito, é o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Essas feridas que nós trazemos no nosso coração nos faz ter comportamentos contra a nossa própria felicidade. A gente se sabota com frequência. A gente acha que, não, eu não vou ali não, porque, né? Estávamos em um estudo ontem, surgiu um exemplo assim, eu não sei, né? O outro sabe mais que eu, então eu não vou voltar lá não, né? Então, assim, a gente se sabota, porque seria o momento de falar, poxa, eu não sei isso ainda. Então tá, vou sentar e vou aprender, né? Porque somos todos aprendizes mesmo. Ninguém sabe tudo, ninguém sabe toda a verdade. Porque não estamos preparados para toda a verdade, como disse o Cristo nessa lição. Não estamos preparados para nos ver, porque quando a gente se vê nessas condições, com todas essas feridas abertas, com todas essas chagas, a gente corre para o escuro. A gente corre para onde a gente acha que é mais seguro, entre aspas, né? A gente corre para a nossa escuridão. A gente fica sem coragem, igual ele ficou aqui. Quando ele viu a verdade serena, lhe abria a porta da libertação. Horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar a própria cura. Então, quando a gente se vê, quando a gente percebe onde a gente falha, a gente fica sem coragem de buscar o recurso para a nossa cura, de pedir o recurso para a nossa cura. Aí a gente faz o quê? Corre, fugiu, espavorido, em busca de outra furna onde conseguisse se esconder da própria miséria, que só então reconhecia. Quando ele reconheceu a miséria que ele era, ele correu, correu, correu para fugir, para se esconder. É porque, no caso, Jesus mandou todos os recursos, né, para a pessoa. Ó, tenha fé que vai melhorar. Tem esperança. Faça caridade. Olha a sua verdade. Você está olhando só as coisas superficiais. Eu te mandei três
três, digamos, Bênçãos, né? é, três regras, né? Pra você seguir. São regras, né? Tem a fé, tem esperança, faça caridade. E tenha a caridade com você mesmo. Aí a hora que fala assim, não, agora já te mandei esses três, agora eu vou te mandar mais. Aí que vai te mudar tudo. A verdade. Aí o que ele faz? Que era a porta da libertação, né? Notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se. Quer dizer, vou dar no pé. Eu não dou conta de mim mesmo, não. Vou esconder em algum buraco aí de novo. Vou procurar outro buraco para esconder. Quer dizer, a pessoa... nós, né? Porque somos nós. Né? Somos nós. Estamos falando de nós. Então, nós devemos reconhecer em nós as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, não julgar para o outro, como você disse. Ah, eu sou imperfeito porque minha mãe fez isso quando eu era menino. Meu pai me puxou a orelha, por isso que eu fiquei desse jeito. Meu tio, meu chefe, meu professor, todo mundo é culpado, menos você. Ah, tá. Você que não acorda, não, seu cabeça de frango. Então, é isso aí. Então, o acordamento espiritual, ele é muito difícil da pessoa ter a sua plenitude. Por quê? Requer mudanças. Então, a pessoa quer facilidades. Muitos Felipe está rindo do cabeça de frango aí, ó. Então, é um cabeça de frango que não pensa nada, né? Então, muitos de nós procuramos os escapes, né? Escapar, correr. Mas não adianta. A verdade está na sua cara. Sempre. Toda manhã você olha no espelho, tá lá, sou eu mesmo. Nossa, de novo. De novo. Ó, ele coloca aqui, né? Amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se. Creem e descreem. Irritadiços, hesitantes, né? Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais passam a cultivar a ilusão. Quantos de nós, na ilusão de ser feliz, aceitamos, muitas vezes, torturar os nossos corpos em vícios que vão trazer N doenças que já conhecemos e sabemos que nos levam, inclusive, à falência, né? A falecer. Quantos de nós buscam um esconderijo em algo de algum relacionamento de fachada? Quantos de nós buscam amigos, reuniões que nada tem de profundo, nada trazem de realmente amoroso para as nossas vidas, né? Mas a gente aceita porque a gente não quer ver o que a gente precisa ver. Dói. Dói a gente buscar um caminho, né? Porque a gente se encarar e perceber as dificuldades que nós temos, vai ser sozinho, não vai ter ninguém do nosso lado. A gente precisa fazer isso sozinho e por nós mesmos, né? Mas com certeza, depois que fizermos isso e a nossa atmosfera não for fétida, como a do colega ali na caverna, nós vamos atrair para nós aqueles que também estarão na mesma condição que nós estamos, né? De amor, de carinho, de entendimento, de compreensão. Certamente teremos relações mais verdadeiras, com possibilidades melhores de nos ensinar, né? Nos levar em outros estágios, outro patamar de vivência, de entendimento. Então,
não vale mais a pena a gente ficar buscando as cavernas, né? Estamos num tempo onde a caverna, ela foi muito bem usada. Nós já vivemos muito das ilusões que nós criamos para nós mesmos. Mas está na hora da gente tirar essa máscara, né? Esse verniz, esse reboco que a gente foi colocando aqui um pedacinho, dali a gente pintou de uma cor bonitinha, né? Essa maquiagem toda que a gente fez, para a gente conseguir de fato a nossa libertação. Sem a verdade, a gente não vai chegar num planeta de regeneração. Não é possível entrar num planeta onde a vibração estará mais amena, sendo revoltados, irritados. Isso não combina, né? Nós não vamos conseguir viver. Regra de hoje: fuja das cavernas e dos cabeças de frango. É isso mesmo, Felipe. É isso aí. Regra de hoje: fuja das cavernas. Eu não sei se a gente vai conseguir fugir da caverna com tanta rapidez, não. Mas dos cabeças de frango, eu acho que a gente consegue fugir mais rápido, não é não? Ai, Então é ai. isso aí. É isso, né? Por hoje eu acho que a gente, Isso. a Tá bem gente, claro. a gente tem que brincar, né? Trazer também, assim, toda essa forma, assim, pra gente tirar o peso que a gente sabe que não é fácil Hum, para nenhum de nós, né? Nós estamos aqui fazendo a live, mas não é fácil. Com certeza, né, pai? Você tá daí pensando, eu tô daqui pensando nas coisas que a gente também pode melhorar. E assim a gente precisa seguir. Assim a gente precisa caminhar, sempre buscando se ver, né? Encarar essa verdade e melhorar. É um pouquinho de cada vez, é devagarinho, mas aceitando, em primeiro lugar, né? Aceitar que a gente precisa melhorar. Isso é muito importante. Senão a gente não isso. sai do lugar, né? Estacionado. E nada de cabeça de frango Ir perto. para o deserto, não vai É, aprender nada. Que a gente nada. tem dito aqui. E sem É cabeça de isso aí. frango perto para não incentivar a gente a fazer as nossas bobagens também. É, As nossas como más diz aí o tendências, ditado né? popular, né? Ah, Diga-me com quem tu andas, que eu lhe que eu direi te quem direi tu quem és. é. Então a gente tem que Exatamente. procurar conhecer o outro, o que que é melhor para mim e mudar as figuras, né, que estão ao redor. É, porque senão a gente vai ser só mais do mesmo, né? Se não estivermos fazendo igual, seremos cúmplices. E o cúmplice não é melhor do que o autor, né? A Não Bárbara tem escreveu aí, diferença. bora fugir da cabeça de frango. Boa noite a todos, pessoal. Boa Boa noite, noite a Pai. todos. Obrigada. Possamos ter uma boa noite física e uma boa noite espiritual. Fiquem com Deus. Tchau, Com tchau. Deus. Tchau, pessoal.